Graça e paz, amados irmãos e ouvintes do programa Vem Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, que bom que você está assistindo para crescer na palavra do Senhor e crescer mais na sua comunhão com Ele. O tema que queremos estudar hoje é o que a Bíblia diz sobre o inferno. É importante estudarmos exatamente o que a Bíblia diz sobre isso, porque estão tentando apagar o que a Bíblia diz. E não é coisa boa o que a Bíblia diz sobre o inferno. E nós temos que zelar pela verdade da palavra de Deus. Sempre pela verdade. Jesus disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O Senhor Jesus falou sobre o inferno. Você acredita na existência do inferno? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está lá em Marcos, capítulo 16 e verso 16. Então, uma pergunta que muitos fazem é: todo mundo vai para o céu? Você acredita que todos vão morar no céu? A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E em Filipenses, capítulo 3, versos 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor: o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A Bíblia diz que alguns vão para o céu, mas a Bíblia também diz que alguns vão para o inferno. Existem esses dois lugares. Uma pergunta que fazem sempre é: a porta do inferno ficará aberta? Ou seja, poderei sair de lá um dia caso vá para lá? Em Lucas capítulo 13, verso 25, a Bíblia diz: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Nessa história, a porta não estará aberta, a porta não será aberta. Uma vez fechada, uma vez lançado no inferno, não há saída. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versos 14 e 15: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Então, a porta do inferno não ficará aberta, ela se fechará. Os que forem para lá jamais sairão de lá. O que a Bíblia diz sobre o inferno? Em Mateus 22, verso 13, diz assim: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Onde haverá choro e ranger de dentes? No inferno. No inferno. Aliás, 40% das parábolas do Senhor Jesus falam da existência do inferno. Em Mateus 25, verso 46, a Bíblia diz:
e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Tanto o inferno quanto o céu são eternos e não tem saída, não tem porta de saída. Existem muitas portas que conduzem o homem ao inferno e não há nenhuma porta de saída. Quem ocupará o inferno? Segundo a palavra de Deus, estará no inferno Satanás, estará no inferno o anticristo, o falso profeta, os anjos caídos, já estão ali. Em Atos capítulo 1, verso 25, Judas Iscariotes, e também estarão no inferno todos aqueles que nunca receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Serão condenados, ou já estão condenados. Estes estarão no inferno, segundo a palavra de Deus. O que Jesus revelou sobre o inferno? Jesus revelou que o inferno trata-se de um lugar. O inferno não é um estado de espírito, é um lugar. Ele existe. Em Lucas capítulo 16 e verso 23, a Bíblia diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro ao seu seio. Então, o inferno é um lugar, trata-se de um lugar. Mas a Bíblia também diz que a igreja prevalecerá ao inferno. Em Mateus capítulo 16 e verso 18, Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é mais forte do que o inferno. A igreja do Senhor Jesus são aqueles homens e mulheres que foram salvos pelo Senhor. O que Deus revelou no Novo Testamento sobre o inferno? Em Lucas 16, e verso 23 e 24, diz assim: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Esta é uma parte da parábola do rico e Lázaro, que muitos conhecem. E ali no Hades, que o texto usa, ou no lugar dos mortos, então o rico está ali sendo atormentado. E ele, na sua fala, parecia que queria se satisfazer tão somente com algumas gotas de água. Tamanho o seu tormento, tamanho o seu sofrimento naquela chama, naquele fogo que não se apaga. O que Deus revelou no livro de Apocalipse sobre o inferno? Deus revela ali que o inferno, mais uma vez, é um lugar. E a expressão lago de fogo aparece 5 vezes no Novo Testamento. E todas 5 vezes estão descritas no Apocalipse, no livro do Apocalipse. Em Apocalipse, o profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E em Apocalipse, capítulo 21, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos,
os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Que coisa terrível, que lugar terrível! E lugar esse que está reservado para Satanás e seus anjos. No entanto, muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres escolhem ir para lá. Porque se você não coloca Cristo no centro da sua vida, como seu Salvador, como seu Senhor, como seu dono, então você está decidindo que você vai para o inferno. Porque Satanás é o seu rei, é o seu senhor, é o seu dono, se Cristo não ocupa esse lugar. Aí você pergunta, o que todos esses textos têm a ver comigo? O que esses textos têm a ver contigo? Tem tudo a ver conosco. Porque nós estamos falando de uma questão de vida ou morte. A Bíblia diz em João 15:6, Jesus disse, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. É isso que acontecerá com aqueles que não permanecem no Senhor. Muitas pessoas já estiveram no Senhor, já seguiram o Evangelho, mas com o tempo, com as lutas, com as adversidades, com as tentações, acabam se afastando, não permanecem no Senhor. E a Bíblia diz, Jesus disse que quem não permanece no Senhor será lançado fora, vai ser lançado no fogo, porque não permaneceu, porque não perseverou. Em Lucas capítulo 13, verso 24, Jesus disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Tem que haver um esforço da nossa parte para abandonar o pecado, para abandonar a velha vida, o velho homem, os maus hábitos, os vícios. Porque nós não podemos entrar pela porta estreita cheio de coisas que desagradam ao nosso Deus, que ferem a santidade de Deus. Você e eu precisamos dar uma resposta para Jesus. Nós não precisamos ter medo do inferno. O que nós precisamos é crer na palavra de Deus para então sermos salvos. Então não desanime, não desista, mas também creia no Senhor Jesus. Creia que a salvação é somente pela fé no Filho de Deus. O último texto que eu quero ler e citar nesta noite está em Mateus 7, 13 a 15. Jesus diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Mateus 7, 13 a 15, primeira parte. Palavra do Senhor Jesus. Então, Jesus disse para entrarmos pela porta estreita. Jesus não disse para carregarmos alguém. Ele disse para entrar. Todos devem entrar. Todos devem se esforçar. Tem que haver um esforço. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor já fez a dele, enviando o Senhor no nosso lugar. Ele já conquistou a salvação para nós. Agora cabe a nós aceitá-la. Cabe a nós decidirmos dar ao Senhor Jesus o lugar central e único da nossa vida. Tome uma decisão na sua vida, pense nessas coisas. O inferno é real. Ele existe. Ele é um lugar. E é um lugar de sofrimento. Escolha não ir para lá. Nós vamos falar sobre o céu outro dia. Hoje foi sobre o inferno. O céu é um lugar muito melhor. O céu é um lugar muito bom. Decida hoje para onde você vai. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.